Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o funcionamento da porta lógica E ou AND, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho o CI, o circuito integrado, que contém essas portas lógicas E ou AND, ok? Ela tem duas entradas e uma saída. E aqui nesse chip nós temos um total de 4 portas lógicas E ou AND, certo? Então aqui eu tenho as duas entradas e aqui eu tenho um LED ligado na saída, para que a gente consiga visualizar o funcionamento desse CI, ok? E aí, antes de demonstrar para vocês o funcionamento da porta lógica E ou AND, nós vamos explicar por meio desse esquema aqui o funcionamento. Então vamos lá. Então aqui nós temos a porta lógica ou AND, ok? Nós temos aqui o código comumente utilizado para esse tipo de porta lógica, que é o 7408, bastante conhecido e usual em eletrônica digital. E aqui nós temos o símbolo lógico, ou seja, o desenho representativo dessa porta lógica nos circuitos, ok? Então, quando a gente pega um circuito onde a gente quer visualizar o funcionamento dele, enfim, nós fazemos uso dos símbolos, certo? E esse é o símbolo lógico da porta lógica E. Ela é composta por duas entradas, aqui eu nomeei como A e B, e uma saída, tá? Existem, obviamente, portas lógicas E ou a AND com mais entradas, tá? Não necessariamente só duas entradas, ela pode ter mais, ela pode ter 3 entradas, por exemplo, 4 entradas, mas comumente, né, a gente utiliza aí 2 entradas, tá? Então aqui nós temos o símbolo lógico e aqui, logo ao lado, nós temos a tabela verdade. O que é a tabela verdade? A tabela verdade, ela é uma tabela, ok? Que tem por objetivo demonstrar o comportamento e, consequentemente, o funcionamento dessa porta lógica aqui, certo? Então, nós temos 2 entradas, consequentemente, nós vamos ter 4 possibilidades, ok? E aí, nós completamos nessa tabela com 0 e 1, sendo 0 o nível lógico baixo e 1 o nível lógico alto, ok? A gente poderia determinar da seguinte forma, que 0 seria desligado e o 1 ligado, por exemplo, tá? Lembrando que quando a gente trabalha com eletrônica digital, nós estamos trabalhando com 2 possibilidades, que seria 0 ou 1, né? Essas 2 variáveis aí, ok? Então, aqui, o que vai acontecer na porta lógica E, certo? Aqui, quando as minhas 2 entradas estiverem desligadas, ou seja, com nível lógico baixo, a minha saída também estará desligada, também estará com nível lógico baixo. Agora, se eu só ativar a entrada B, por exemplo, e mantiver a entrada A desligada, eu também tenho ainda a minha saída desligada, desativada. Agora, se eu só ligar a entrada A e mantiver desativada a entrada B, também eu mantenho a minha saída desativada. Então, somente quando a minha entrada A e a minha entrada B estiver ativada, ou seja, com nível lógico alto, é que a minha saída também vai estar ativa. Então, por que ela se chama, né, porta lógica E ou AND? Porque eu necessito que tanto a entrada A quanto a entrada B, então A e B, né? Então, por isso, lógica E ou AND, né? De E, de inglês, ok? Então, eu preciso de A e B ligados, ativos, para que a minha saída também fique ativa, ok? Então,
Que nem eu comentei, a tabela verdade, ela vai ilustrar para nós o seu comportamento, o funcionamento da porta lógica. E aí, aqui nós temos o circuito montado para que a gente consiga demonstrar esse funcionamento que a gente acabou de verificar ali na tabela verdade. Então, vamos lá. Aqui, eu vou usar esses dois cabos para demonstrar o funcionamento da porta lógica E, certo? Então, aqui ambos estão recebendo, né, 0, que seria o GND. Então, é a primeira condição da tabela. Ambas as entradas estão em 0. Logo, a minha saída também vai estar em 0, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar nível lógico 1 em uma das entradas. Então, eu joguei aqui, ó, 5 volts, enquanto a outra está em 0. Então, uma está em 1 e a outra em 0, certo? Então, a gente observa que também a minha saída se mantém desligada. Agora, se nós invertermos, né, aqui as nossas pontas aqui, né? Então, troquei aqui, né? Então, aqui estava recebendo 0, agora recebe 1, e aqui estava recebendo 1, agora recebe 0. Também eu mantenho a minha saída desligada. Somente quando as duas entradas estiverem em 1, né? Em 1, quando as duas estiverem em 1, com nível lógico alto, é que a minha saída vai ser ativada, certo? Então, a gente consegue ver que realmente, de acordo aqui com a tabela verdade, nós tivemos o mesmo comportamento aqui na parte prática, ok? E todas essas informações que eu comentei com vocês, do símbolo lógico, a quantidade de entradas e saídas, até mesmo a própria tabela verdade, nós encontramos no datasheet do componente. Basta a gente colocar o código. Aqui no caso, acho que não vai dar para ver no vídeo, né, o código muito claramente, mas é o 74LS08. Então, aqui, ó, eu tenho o datasheet, ok? Desse componente. Então, a gente vê que lá internamente, ó, tem 4 portas lógicas E, ok? Os pinos aqui, 14 e 7, corresponde à alimentação. E a gente tem aqui a tabela verdade, tá? Aqui tá sendo demonstrada a tabela verdade por letras de L e H. L de low, ou seja, nível lógico baixo, que seria o 0, e o H de high, que seria nível lógico alto, né, que seria o 1, ok? Então, é só uma forma diferente de ilustrar, demonstrar essa tabela verdade, ok? Então, é isso aí, pessoal. É dessa forma que funciona uma porta lógica E.